colega Thaís Cardoso do Amaral. Essa noite nós vamos apresentar a vocês a nossa pesquisa, que tem como título Impacto do Câncer Infantil na Estrutura Familiar. Agradecemos ao professor Hamilton Martins dos Santos, nosso orientador, Fábio Guedes de Souza, nosso coordenador, e a Juliana Porte, psicóloga convidada para compor a banca, assim como ele também nossos amigos e familiares presentes. Muito obrigado. Bom, para dar início ao trabalho, explicar um pouco sobre o câncer. O câncer é uma produção desordenada de células anormais e pode ocorrer em qualquer parte do corpo. O tratamento médico vai depender do grau em que está o câncer, da idade do paciente, e pode ser cirurgias, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e transplante de medula óssea. Bom, família da criança com câncer. Familiar cuidador. De acordo com o Stephen Castoldi, geralmente esse papel é assumido pelas mães, até mesmo pelo fato de elas já acompanharem a maior parte do desenvolvimento da criança, elas que assumem o papel de cuidar do tratamento dessa criança. Mudanças na rotina. É inevitável que tenha toda essa estrutura na família para atender essa criança e o tratamento dela. Então eles vão ter que se reorganizar para acompanhar as idas ao médico, controlar o medicamento. E Simonton enfatiza que é importante que a família nessa parte ela tente manter o máximo a rotina como antes, não deixar de se cuidar e de manter os hábitos de antes para que não seja tão drástico assim. Bom, aproveitando o assunto sobre família que o Thais explicou, é comum nesses casos de diagnóstico de câncer infantil encontrar pais que têm outras crianças em casa e que nessa pesquisa foram classificados como os irmãos saudáveis, que também, por serem crianças, não têm a noção da dimensão do que é um câncer ou qualquer outra doença crônica, né? Então eles podem associar a ideia que somente terão atenção se também ficarem doentes. E com isso, cria todo um clima de ciúmes entre os irmãos, entre os pais. E outro fator importante de ser lembrado essa noite quanto aos irmãos saudáveis é a perda da identidade. Conforme o Brum, um autor que nós pesquisamos, ele disse que anteriormente, para o câncer, todos os filhos eram apresentados da mesma forma. Ou seja, todos eram filhos de José e de Maria, por exemplo. Só que desde então, esse diagnóstico, eles são lembrados como o irmão da criança com câncer, o que caracteriza a perda da identidade desses irmãos. E este é um de tantos outros motivos por quais é importante a presença de um psicólogo nessa situação, que a gente vai ver agora na sequência. Bom, quanto ao papel do psicólogo, este profissional que decide atuar com foco em oncologia, ele se faz presente em todas as etapas da enfermidade o quanto for possível, seja no diagnóstico, em orientações, na própria reabilitação da família mesmo, né? Como a gente vê aqui no próximo, que é a relação ao apoio ao paciente, ao cuidador e à família, que ele vai tentar manter o equilíbrio dessa família, né? Principalmente, como por exemplo, o cuidador, ele que geralmente é as mães das crianças responsáveis pelo tratamento, ele vai, através de observações, de informações colhidas pela equipe interdisciplinar, observar que essa mãe não está tendo uma boa alimentação, tendo poucas noites de sono, então ele pode orientá-la para que ela se cuide também, não esqueça a própria saúde, para que ela fique firme e saudável, para quando realmente o filho for precisar deste apoio. Dentre as técnicas de intervenção, durante a nossa pesquisa a gente pode utilizar a psicoterapia breve, por se tratar de um ambiente hospitalar, no qual não tem um tempo exato de permanência no hospital, a própria psicoterapia de grupo, e técnicas de relaxamento corporal também foram indicadas durante a fundamentação. E a gente pode perceber durante a nossa pesquisa que quando se tem uma maior aproximação do psicólogo nesse momento, existe uma melhor, inclusive, aderência ao tratamento, por serem considerados tratamentos invasivos, muitas vezes mais dolorosos que o próprio câncer. A parte metodológica que é o objetivo geral específico. O geral foram caracterizados os efeitos do câncer infantil na estrutura familiar de pacientes atendidos em um centro de apoio em Mogi das Cruzes na percepção do cuidador. E 3 objetivos específicos que nós levantamos foi levantar as mudanças na rotina da família, apontar a negligência dos pais com os filhos saudáveis e identificar a procura da família por um atendimento psicológico. Bom, procedimentos metodológicos. Trata-se de uma pesquisa prática, do qual foi adotado um delineamento, uma pesquisa qualitativa e descritiva, que conforme Almeida, a pesquisa descritiva ela proporciona maior exposição às características do objeto de estudo
além de levantar outras questões sobre o tema também. Quanto aos participantes, foram convocados 7 participantes, dentro já dos critérios de inclusão e exclusão, sendo todas mães responsáveis pelo acompanhamento da criança, com idade entre 27 e 44 anos, que tem um marido, um namorado, e também outros filhos em casa. Enquanto ao local, todas foram atendidas no mesmo centro de apoio, do qual frequentavam por no mínimo 3 meses, aqui em Mogi mesmo. Quanto aos recursos, utilizamos um roteiro de entrevista semi-estruturado, um termo de consentimento livre e esclarecido e um gravador de áudio. Procedimentos. Bom, as entrevistas aconteceram nos dias cedidos pela instituição e também conforme a disponibilidade de cada participante. Assim que eles foram convocados, foram direcionados a uma sala de atendimento psicológico, onde ali dentro nós nos apresentamos de novo enquanto pesquisadores, reforçamos os objetivos da pesquisa e também salientamos a questão da confidencialidade do relato que ela veio oferecer para a gente. Feito isso, ela assina o termo de consentimento, dando permissão para a gravação da entrevista. Lembrando que elas aconteceram entre os meses de agosto e setembro, com duração mínima de 30 minutos, mais ou menos. Daí, feita a análise de conteúdo e a articulação com os autores, foi possível realizar os resultados das discussões. O primeiro aspecto que nós levantamos foi esse momento diagnóstico, que é mesmo, como de acordo com Martinelli diz, que é um momento crucial para a família nesse momento, que vai definir a capacidade de reagir emocionalmente à evolução do câncer. A gente realmente pode perceber que existem médicos que ainda usam alguns médicos usam uma linguagem técnica demais, o que dificulta a compreensão dessa família nesse momento. Né? Quanto às mudanças de papéis desempenhados, foi algo inevitável em todas as famílias. Seja o marido que trabalha às vezes 8 horas seguidas, depois tem que chegar em casa, olhar as crianças, dar uma ajeitada assim, superficialmente dentro da casa. Ou então é a mulher, a esposa, que abriu a mão de suas tarefas completamente, né, para poder cuidar dessa criança. E por muitas vezes acontecer esse tratamento em São Paulo, ela sai de madrugada e volta sua noite muito esgotada para poder realizar a tarefa de uma mãe comum. Quanto ao apoio dos familiares e amigos, as mães disseram que no primeiro momento foi difícil para elas, porque era só o marido e a esposa para tomar conta dessa nova rotina. Porém, com o tempo, vizinhos, parentes, próximos e amigos puderam contribuir de qualquer forma, seja na locomoção até o hospital, ou então trazendo as crianças para casa, cuidando, ou fazendo uma faxina simples que seja. Né? E Steve e Castoldi ressaltam que a família que conta com uma rede de apoio tem maiores chances de encarar o câncer com sucesso. Bom, quanto ao enfrentamento dos irmãos saudáveis, nós entrevistamos 7 mães com outras crianças com idades diferentes. Então tiveram reações bem, não diria distintas, mas diferentes, assim, de certo ponto. Por quê? Teve irmãos que ficaram mais isolados, mais calados.